Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 40, para podermos dar início ao nosso culto. Salmo 40. E podemos ler o Salmo todo, que é um salmo, como toda a palavra do Senhor, é um salmo profundo e que toca no nosso coração. Amém? Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais dos que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Meu sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, a livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas na nossa vida, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que nós vimos mais uma vez sobre cada um de nós, Pai. Por isso te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos, Senhor. Te agradecemos também pelo privilégio que nos dás, Senhor, de mais uma vez podermos estar reunidos na tua presença, Senhor, para podermos entoar hinos de louvor e aprender a tua palavra, Senhor. Por isso te pedimos que desde já, Senhor, tu toques nos nossos corações, Senhor, tu abras o nosso entendimento, Pai, que tu nos ajudes, Senhor, a compreender tudo aquilo que nos queres ensinar, Pai, e que possamos sair daqui mais uma vez regozijados. Aceita também o nosso louvor, Pai, e a nossa gratidão como cheiro suave às tuas narinas. Te pedimos que nos abençoes a nós, Senhor. Se porventura ainda vem alguém a caminho, Senhor, como a irmã Augusto ou assim, Pai, que tu a tragas em paz e segurança, Senhor, livre de todo o acidente, Pai, e os faças chegar em segurança até à tua casa, Pai. Também te clamamos por aqueles irmãos e amigos que através da live, Senhor, também estarão a assistir a este estudo, Pai, que tu toques nos seus corações, Senhor, que tu abras o seu entendimento, Pai, e que tu te reveles também a eles, Pai Santo. Por isso abençoa-nos durante este tempo, Pai, fala ao nosso coração, isto nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos então entoar o hino de louvor e gratidão ao nosso Deus. Vamos entoar aquele hino: Cristo vem-me buscar. Amém?
O que nós na realidade estamos a declarar, a dizer: Senhor, estou cansado deste mundo, estou cansado das lutas, vem em nosso socorro, vem nos buscar. Por isso nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós ansiamos estar na sua presença maravilhosa, como os anjos a louvar e engrandecer ao Senhor. Amém? Vamos entoar ainda mais um hino. Bendirei Jesus. Bendirei com alma e lábios, bendirei.
para falar ao nosso coração nesta noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Amém? Os irmãos já encontraram 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos outra vez? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos sua justiça. Irmãos, há um sentimento que já nos acompanha desde o início da humanidade. E esse sentimento que tantas vezes assola o nosso coração chama-se vergonha. Muitas vezes nós temos vergonha por vários motivos e são várias as coisas que nos envergonham. Ou quando pensamos nelas nos deixam constrangidos. E essa vergonha não só nos deixa envergonhados com os outros, como muitas vezes nos deixam envergonhados para com Deus. Há uma história bem interessante que é verídica, que aconteceu nos Estados Unidos. Foi uma senhora que foi às compras, e quando ela foi às compras, fez as suas comprinhas, e quando vinha em direção ao seu carro, ela olhou para o carro e viu 3 homens a tentarem entrar dentro do carro e já preparar-se para arrancar. Como nós sabemos, há várias zonas nos Estados Unidos em que o porte de arma é legal. Então ela pegou, tirou a sua pistola dentro da sua carteira e disse: saiam já daqui. Os 3 homens, quando viram uma mulher armada, não pensaram 2 vezes. Saíram em passo ligeiro até ao ponto de começarem a correr. Mulheres exaltadas porque estavam a tentar roubar o carro dela. Quando se acalmou mais um bocado, sentou-se no carro. Quando tentou colocar a chave na ignição, ela percebeu que a chave não entrava na fechadura do carro. E depois de um pouco refletir, ela pensou: ups, afinal este carro não é o meu. É igual ao meu, mas não é o meu. Embaraçada, envergonhada, o que é que ela faz? Sai do carro, dirige-se à esquadra da polícia para contar essa situação. Quem é que ela encontra na esquadra da polícia? Os 3 homens a apresentarem queixa que o carro deles tinha sido roubado. Se a mulher se tivesse um buraco para se esconder, ela pedia que a terra a engolisse, porque a vergonha era tamanha. E uma coisa que muitas vezes nós, e já nós experimentamos algumas vezes, realmente é vergonha de alguma coisa. E quando pensamos nisso, nós vemos que desde o Jardim do Éden a vergonha está presente. Quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, nós podemos aperceber isso, que depois de eles pecarem, depois de eles se aperceberem como estavam, qual foi a reação deles? Eles aperceberam-se que estavam nus, então eles tiveram vergonha de estarem nus, e o que é que fizeram? Logo fizeram roupas com folhas para se cobrirem e esconderem as suas, como nós vemos muitas vezes, as suas vergonhas, as suas partes íntimas. Até aquele momento eles não sabiam o que era vergonha, eles andavam nus e não tinham vergonha. Mas a partir do pecado eles tiveram vergonha da situação em que eles se encontravam. Tiveram não só vergonha do estado em que eles estavam, mas também sentiram vergonha perante Deus. Não é? A palavra do Senhor nos diz que eles cozeram, mas mesmo assim eles esconderam-se de Deus. E o Senhor disse: onde é que estáis? Estamos aqui, Senhor, escondidos. Mas estáis escondidos porquê? Porque nós estávamos nus. Então a vergonha assolou os seus corações, não só porque eles estavam nus, mas porque eles também se sentiam envergonhados pela sua ação perante a presença de Deus. Eles disseram: ouvimos a tua voz ao soar no jardim e tememos, porque estávamos nus e escondemos. Irmãos, é interessante que a palavra do nosso dicionário português, pudor, que é um sinónimo de vergonha, originalmente significa que procura tapar as intimidades
das pessoas. Então eles, Adão e Eva, sentiram o que? Vergonha, pudor, porque eles sentiram necessidade de se tapar nas partes íntimas, porque eles sentiam luz. Isto porquê? Porque o pecado veio e assolou as suas vidas e eles sentiam-se vulneráveis perante Deus. Mas, ao pensar nesta palavra, vergonha, e saber que a origem já vem desde o início, qual é o verdadeiro significado da vergonha? É porque muitas vezes nós temos a tendência de confundir culpa com vergonha. E o que nós compreendemos é que culpa, o que é que diz a culpa? A culpa diz que nós fizemos algo de errado, enganamos. Como nós estudamos há algumas semanas atrás, o que é que era o sentido da culpa? Era nós termos a plena consciência que nós ofendemos ou rompemos uma lei, a lei moral de Deus. Então nós éramos declarados culpados. Mas vergonha, qual é o significado de vergonha? É que há algo de errado em nós. Nós somos um erro, alguma coisa está errado em mim. Não está tanto naquilo que nós fizemos de errado, mas está mais naquilo que nós tantas vezes sentimos. Vamos abrir em Marcos, capítulo 1 e versículo 40. Marcos, capítulo 1 e versículo 40. Eu vou pedir à Priscila que leia, por favor. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Então o que nós podemos nos aperceber deste texto é um homem que estava leproso e aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos que se quiseres, podes purificar. Para nós termos a plena consciência do estado em que se encontrava este homem, nós sabemos que a lepra é uma doença degenerativa em que o corpo apodrece e se desfaz. Então, olhar para aquele homem, nós já podemos imaginar aquela pele a apodrecer. Podemos imaginar o cheiro que exalava dele. De certeza que era um cheiro horrível que exalava do seu corpo. Começamos a ver o seu caminhar, que só esperava o dia da sua morte, alguém sem esperança. Mas, quando ele olha para Jesus, o que é que ele pede? Se queres, podes purificar. Como nós sabemos, e nos conta no relato bíblico em Levítico, o leproso, aquele que tinha esta enfermidade, eles eram obrigados a apartar-se da sociedade, eles eram obrigados a usar roupas rasgadas, eram obrigados a andar despenteados, a cobrir-se e a gritar para as pessoas que iam a circular a uma certa distância: impuro, impuro. Enquanto eles tivessem esta enfermidade, eles tinham que declarar que eles estavam impuros e se apartar de toda a sociedade. Já não bastava a luta da enfermidade, mas eles ainda se tinham que apartar, porque, sendo uma doença contagiosa, então eles eram colocados de lado para preservar a saúde daqueles que os rodeavam. Mas é interessante ver como Jesus operou através desta situação. Jesus, ao ver aquela situação, Jesus disse: eu quero que tu sejas limpo. O que é que diz no verso 41? Vamos ler. Que diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Então, quando Jesus olha para este homem cheio de compaixão, o Senhor tocou e limpou. Interessante, irmãos, porque ao ver as ações de Jesus, nós sabemos que Jesus tinha poder para somente pela sua palavra dizer: estás limpo, purificado, podes ir. Mas certamente este homem já há muito tempo que não sentia um toque do calor humano. E Jesus, quando toca, não só o limpa, como lhe mostra o seu amor e o seu cuidado daquele toque. Com certeza uma pessoa carente do toque humano e deste toque fervoroso de outro coração. Então o que é que nós vemos? Um homem que foi limpo da sua vergonha, porque quando ele declarava que era impuro, o que é que ele fazia? As pessoas se apartavam, era uma enfermidade, mas na realidade era algo que o envergonhava no estado em que ele se encontrava. Ao pensar nisto, pensamos: de onde é que vem a vergonha?
De onde é que vem a vergonha? E o que nós podemos ver é que há várias coisas que nos ensinam a ter vergonha. E a primeira coisa que nós podemos ver é que a vergonha muitas vezes vem da nossa cultura. A nossa cultura, ela ensina-nos a ter vergonha, ela desencoraja-nos a fazer algumas coisas que são erradas, com o sentido de que nós tenhamos vergonha, que se fizermos essas coisas nós não seremos aceitos pela sociedade que nos rodeia. Então nós somos ameaçados com o quê? Com castigos, somos castigados pelas palavras, pelos olhares desaprovadores, pelos tribunais, ou até mesmo pela palavra do Senhor que nos desencoraja a ter certo tipo de atitudes. Então esta é a sociedade que nós vivemos e é aquilo que nós aprendemos. Há outras sociedades, por exemplo, como a sociedade do leste, em que eles utilizam vergonha em vez de culpa. Nós utilizamos a culpa como peso para não fazermos o que está errado. Mas em algumas sociedades do leste é utilizada a palavra vergonha e não culpa. Então o controle ele é mantido em criar esta cultura, onde se nós não fizermos as coisas que são socialmente corretas, nós não seremos aceitos pela sociedade. Então este ensinamento busca certificar-se de que as pessoas são socialmente aceitas e que isto se torne um valor primordial da cultura. Então o medo de ser rejeitado, ele é um motivador poderoso para evitar que as pessoas façam alguma coisa errada. É interessante porque tem um testemunho de um missionário que ele, ao viver, inserido nesta cultura do leste, e ele ficou confuso em algo que observou. E ele diz que aquela manhã havia uma amiga de uma senhora que era muçulmana, que era divorciada, que ela ia à casa dela ver se ela tinha o cabelo úmido, se ela tinha tomado banho. Então disseram ao missionário que a razão para ela fazer isto era para ver se a amiga tinha cometido adultério. Porquê? Porque na crença religiosa deles, naquela sociedade, o sexo tornaria a pessoa impura. Então, para se voltar a tornar pura, ela tinha que tomar banho. Então, ela ia confirmar, ela não estava interessada se ela, na realidade, tinha cometido o pecado. Somente queria saber se tinha se purificado dos seus erros. Então, esta mulher, todos os dias, ia à casa daquela amiga divorciada a ver se ela tinha tomado banho, para ver se ela estava em obediência. Porquê? Porque eles diziam que se ela tivesse cometido o pecado e não se tivesse lavado, até o chão onde ela colocasse a planta dos seus pés era chão amaldiçoado. Então ela não estava preocupada com o pecado, estava somente com o aspecto da aparente purificação que ela podia ter ou não. Então ela ia com esse cuidado. Então o missionário viu realmente este sentimento que podia vir de vergonha pelo ato, não do pecado, mas de não se purificar do próprio pecado. Então vemos uma cultura baseada no medo, no receio, na exclusão. Porquê? Por ter negligenciado uma limpeza ao seu corpo. Também há outras culturas, e que muitas vezes vêm, mesmo no nosso meio cristão e religioso, que vêm criar estas mini-culturas de vergonha, que se nós não fizermos, Deus não se agrada de nós. Se nós não fizermos, nós não somos bons cristãos. Porque fazemos isto ou aquilo errado, porque é que não somos como aquele irmão e aquela irmã tão empenhado, que nós não vamos ter, na realidade, sucesso nas coisas que fazemos. E muitas vezes nós vivemos neste receio, desta vergonha. Então nós vemos que, na realidade, a nossa sociedade, a nossa cultura acaba por ter peso na forma como nós nos sentimos tantas vezes embaraçados e envergonhados na nossa vida. Outra coisa que nos traz muitas vezes vergonha é as coisas que nós fizemos no passado. Irmãos, quando nós avaliamos a vida, nós temos a plena consciência que fizemos coisas que desagradaram a Deus. Então muitas vezes vem essa vergonha sobre a nossa vida, sobre vícios, sobre atitudes, sobre palavras, sobre coisas que nós fizemos, que na realidade entristeceram ao Senhor. E isso faz o quê? Com que nós tenhamos vergonha. Outra coisa que pode também trazer vergonha sobre nós é muitas vezes as coisas que nos fizeram a nós próprios. Irmãos, é com uma triste realidade que nós conseguimos constatar que, infelizmente, muitas crianças acabam por ser violentadas sexualmente.
E parece que não, mas isso traz vergonha. É um aspecto negativo dessa ação, é quem havia de sentir envergonhado, é quem faz esse tipo de atos. Mas normalmente o efeito é o contrário, quem se sente envergonhado foi aquela pessoa que foi humilhada e maltratada. Muitas vezes somos humilhados por palavras tão profundas que nos dizem que nós nos sentimos envergonhados por essas palavras. Então nós vemos que as palavras e as coisas que nos fizeram ou disseram têm muitas vezes peso sobre a nossa vida. Steve Goss, ele diz que se lembra de uma mulher que ela foi terrivelmente abusada durante a sua infância. Então durante décadas aquela vergonha, aquele peso daquela circunstância a perseguia. E um dia, a conversar com o pastor, ela disse o que se tinha acontecido. E o pastor olhou para ela e disse: sim, fizeram. E então? E ela compreendeu que agora era uma nova criatura em Cristo e que ela não devia ter mais vergonha daquilo que lhe fizeram. Mas na realidade estas coisas deixam feridas profundas e uma vergonha tão profunda que isso é um peso que se leva para o resto da vida. Mas agora, como cristãos, crentes do Senhor Jesus Cristo libertos, isso já não tem mais poder sobre a nossa vida. Por isso a serva do Senhor disse: aí aconteceu isso, e então, agora que estás em Cristo, o que é que fazes com esse tipo de sentimento inapropriado na tua vida? E ela reconheceu que agora em Cristo, essas coisas já não pesavam mais e não deveriam pesar mais no seu coração. Ela não devia ter vergonha pelo aquilo de errado que aconteceu na sua vida, porque não foi a atitude dela, nem alguma coisa que ela fez errado. Mas quando acontece muitas vezes isto, a pessoa acha que a culpa é dela, que ela é merecedora, não é? E muitas vezes a nossa sociedade diz isso: se aconteceu isso de errado, é porque tu provocaste, é porque tu fizeste alguma coisa de errado. Isso não é uma verdade. Então esse é o sentimento de vergonha. Outra coisa que muitas vezes assola é nós acreditarmos nas mensagens erradas, nas mensagens que são mentira. Então, o Rich Miller, ele conta uma história, diz que quando cresceu como criança, então ele, como uma criança normal, quando chegou à sua adolescência, aos 11 anos, ele pensou que tinha uma doença grave de morte. Porquê? Porque ele pesava 54 quilos e pesava 1,68 m. E num espaço de poucos meses, ele passou para 1,88 m de altura, mas continuou com o mesmo peso de 54 quilos. Então nós estamos a ver as imagens, eu consigo imaginar as palavras, nós somos aptos a colocar palavras sobre as pessoas. Então era garapau, era põe-te de lado que é para desapareceres, esta filhinha que se vem uma rabanada de vento te leva embora. Então essas coisas acabaram por pesar de tal forma no seu coração que ele fugia. E ele diz que muitas vezes chegava à sua casa, ele tinha um cãozinho e que se abraçava ao seu cãozinho e chorava. Porquê? Porque ele tinha vergonha de ter 1,88 m e pesar 54 kg. Porquê? Porque toda a gente gozava com ele, toda a gente o ridicularizava. Nós chegou ao ponto de ele um dia ser convidado para se apresentar na escola, porque ele tinha ganho um prémio, e ele com vergonha de ser gozado por ser tão alto e magrinho, e ele não apareceu. Ele diz que rodeou a escola, rodeou as salas, mas o terror de pensar em subir ao palco da escola para receber o prémio e começarem a chamar-lhe garapau, e pau de virar tripas, e fininho, e põe-te de lado que é para desapareceres, isso impediu de receber o prémio por ele ser um bom aluno. Então, na realidade, ele não tinha nada de normal, era um adolescente normal, com uma altura normal, com um peso normal, mas estes paradigmas colocaram, e estes nomes colocaram vergonha no seu coração, vergonha que o acompanhou durante alguns anos, até ele conhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então a vergonha pode atingir-nos de várias formas, mas a vergonha também leva-nos muitas vezes a querer encobrir ou esconder a verdade. Então uma grande imagem que nós temos no que toca à vergonha e procuramos é ocultar o embaraço e a vergonha que veio sobre a nossa vida. Então nós podemos ver várias coisas que nós fazemos para encobrir a nossa vergonha. Então nós temos algumas estratégias. Por exemplo, muitas vezes se mente sobre aquilo que alcançamos, ou mente sobre as coisas do passado,
das quais nós temos vergonha. Então esse é um mecanismo automático que nós temos para nos tentar esconder da vergonha. Muitas vezes nós vemos pessoas, temos uma boa condição de vida, e nós sabemos que a pessoa é paupérrima. A casa dela tem um furo no telhado que quando chove cai a gota em cima da sua cabeça. Mas como tem vergonha, diz, não, nós até somos uma família de qualidade média, temos a nossa casinha. Então a vergonha faz com que eles mintam sobre várias coisas. Muitas vezes faz-se de conta que tudo está bem e que estamos bem quando sabemos que na realidade não estamos. Irmãos, uma coisa que realmente nós temos aprendido ao longo dos anos, e é uma frase automática de nós, no nosso meio cristão: está tudo bem, não só no nosso meio cristão, mas na maioria, não é? Está tudo bem, está. Não é verdade. Na maioria das vezes não está. Ou estamos a passar por uma enfermidade, ou estamos a passar por uma dificuldade financeira, ou estamos até a passar por problemas no lar. Então a vergonha dessas coisas que nós temos de contar aos outros faz-nos querer entrar nessa mentira de nos ocultar. Não, está tudo bem. Às vezes estamos quase a morrer, mas nós dizemos assim, não, está tudo bem. Estou rijo de balaço. Na realidade, nós estamos num estado miserável. Porquê? Porque temos muitas vezes vergonha de admitir aquilo em que somos e aquilo em que nos encontramos. Muitas vezes transferimos a nossa culpa para os outros, a fazer de conta que o problema não é nosso. O problema é sempre dos outros. E nós já nos deparamos com muitas situações dessas. Está tudo errado na minha vida, mas a culpa é sempre dos outros, nunca é minha. E este é que é mau, aquele é que me desiludeu, aquele é que tira proveito de mim. Nós nunca temos o problema. Na realidade, nós somos muitas vezes o problema. Mas como temos vergonha de admitir, colocamos o problema em quem? Nos outros que estão à nossa volta. Muitas vezes, por vergonha, acabamos por ceder a muitas coisas que a palavra do Senhor nos diz, em termos morais. Para quê? De forma a que nós evitemos a rejeição. Irmãos, eu lembro-me bem quando me converti no início, quando era criança. Na realidade ainda não tinha tido um encontro com Cristo. Mas naquela época, dizer que era um cristão protestante, evangélico, era um terror. Toda a gente nos gozava. E eu lembro-me que na minha inocência eu só queria ser igual aos outros. Então, muitas vezes punha os princípios que me estavam a ser ensinados em criança, com 6, 7 anos, em questão. Porquê? Porque eu simplesmente não queria ser rejeitado, queria que os outros me aceitassem. Irmãos, eu lembro hoje, com tristeza disso, enquanto os meus irmãos mantinham o pé firme, eu entrava numa igreja católica e rezava com eles. O que eu queria era ser do grupo, o que eu queria era estar na multidão, não queria era ser rejeitado. Porquê? Porque eu tinha vergonha de me identificar com aquilo que eu era. Como ainda não tinha Cristo no meu coração, essa vergonha me assolava, então eu não queria ser excluído. Eu queria fazer parte da grande multidão. Então o que é que acontece? É que nós, com vergonha de sermos rejeitados, temos esse tipo de postura. Colocamos os valores cristãos e bíblicos em questão. Porquê? Para evitarmos sermos colocados de lado. Muitas vezes também gostamos de criticar os outros de forma a que é fazê-los parecer inferiores a nós próprios. Então muitas vezes o objetivo de falar mal do outro, do trabalho do outro, é para quê? É para que nós não nos sintamos tão diminuídos. Nós sabemos que temos as nossas falhas, os nossos erros, mas enquanto apontamos as setas para o outro, então nós desviamos as setas de nós próprios. E no nosso coração nós estamos a tentar ocultar a nossa própria vergonha. Então muitas vezes o que nós tentamos fazer é o quê? Fazer como Adão e Eva, e eles costuraram as folhas da videira para esconder as suas vergonhas. E nós muitas vezes temos estas atitudes também para ocultar a vergonha que está no nosso coração, para aliviar a dor da nossa vergonha. Então são muitas formas que nós utilizamos tantas vezes para ocultar. Mas é interessante que nós não precisamos ocultar. Porquê? Porque Deus tem o remédio para a nossa vergonha. E qual é o remédio para a nossa vergonha? É a crença no Senhor Jesus Cristo. Enquanto a vergonha diz que nós estamos errados, que nós somos errados, que nós estamos perdidos, a palavra do Senhor nos diz o quê? Que nós fomos comprados por bom preço, que nós fomos restaurados, que nós fomos lavados, que em Cristo nós temos uma nova
identidade. Então essa é aquilo que nos vai mudar a nossa postura, vai mudar o nosso coração, vai tirar esta vergonha que tantas vezes nos contamina. Então Paulo nos diz que as coisas velhas já passaram. Vamos abrir em Efésios, capítulo 2 e versículo 3. Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 e versículo 3. Que diz assim: Efésios, capítulo 2 e versículo 3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas quando a palavra nos fala, os quais éramos também, antes andávamos no passado, por natureza nós éramos merecedores da ira, mas isso era a velha natureza, a nossa velha identidade. Jeremias é mais profundo e ele diz que a nossa doença era incurável e diz que mais enganoso do que qualquer coisa é o coração do homem. Mas isto fazia parte da velha natureza, isto fazia parte do velho homem sem Cristo. Isaías, ele ainda esfrega sal na ferida para dizer mais. Ele diz que nós somos impuros, que todos os nossos atos são como o trapo de imundícia na presença de Deus. Irmãos, eu acho que já todos ouvimos falar sobre o significado do trapo de imundícia. Não é? Hoje em dia existem outros métodos, mas antigamente os trapos de imundícia eram o que as senhoras usavam no tempo de menstruação. E isso era considerado impuro. Era considerado realmente imundícia. E então quando ele diz que os nossos atos de justiça perante Deus são como os trapos de imundícia, ele mostra realmente como era a nossa velha natureza, como éramos realmente antes de compreendermos o sacrifício de Cristo, que viria a remover essa imundícia que nós tínhamos quando o Senhor foi morto na cruz do Calvário. Então essa era a parte da velha natureza. O apóstolo Paulo diz que era no passado, e significa que agora já não faz parte de nós. Porquê? Porque agora nós temos uma nova natureza. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vamos abrir outra vez e vamos ler o que diz. Segunda Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Que diz assim: aquele que não conhecia o pecado fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para quê? Para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, que não conhecia pecado, de fato ele tornou-se pecado por nossa causa, enquanto ele estava lá pendurado na cruz do Calvário. Então ele faz esta troca. Ele troca o velho homem por uma nova natureza. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Eu vou pedir à pessoa que leia, por favor. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel, capítulo 11 e versículo 19. Lhe darei o mesmo coração
e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, com este sacrifício de Jesus Cristo, então nós tornamos-nos alguém diferentes. E com esta ação de Jesus Cristo na nossa vida e no nosso coração, Ele operou esta cura. Então se cumpriu esta profecia de Ezequiel na nossa vida, que nós pudéssemos ter um novo coração e um novo espírito. Então nós já não somos mais objeto da ira de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que agora partilhamos desta natureza divina. Nós somos agora uma nova criatura, completamente transformados, uma nova criação. Então todos nós, os que estamos aqui, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, então Ele já estava a declarar que todos aqueles que criam nele teriam uma vida transformada, uma vida de tal forma, não mais aparente à vida velha. Porquê? Porque nós vivemos em delitos e pecados, vivemos longe de Deus, mas agora vivemos uma vida purificada, uma vida transformada, um novo coração e mais, um lugar onde o Espírito Santo habita para sempre. Então esta nova criação não tem mais nada a ver com aquela velha criação que nós tínhamos antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos a liberdade de entrar na presença do Pai a qualquer altura. E nós, quando pensamos nisso e pensamos no templo do Antigo Testamento, nós podemos ver que só havia a permissão de uma vez por ano o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e por breves momentos. Mas agora, com esta nova natureza que Cristo nos deu, nós podemos entrar constantemente na presença do Pai e podemos passar todo o tempo que nós queremos. Já não é só por breves momentos, nem uma vez por ano. O véu se rasgou e o acesso ao Pai está constantemente permitido para nós que somos os seus santos. Então esta nova identidade, a qual nós não tínhamos privilégio no passado, nós temos agora uma nova natureza, uma nova criação que nós somos em Cristo Jesus. Olhar para isto, irmãos, vemos como Deus, como Jesus curou o leproso, assim o Senhor Jesus também nos curou das nossas dificuldades, nos curou dos nossos problemas, nos curou das nossas vergonhas. O Senhor deu-nos um novo nome. Irmãos, e nós precisamos realmente guardar no nosso coração essas certezas. Irmãos, eu lembro-me que no início da fé eu tinha muita vergonha das coisas do passado que eu tinha feito. Aquilo que sabia que tinha feito, que sabia que desonrava a Deus, que agora conhecia mais pela sua palavra que desonrava. Mas eu já não tinha mais motivos para ter vergonha. A palavra do Senhor diz que o Senhor deitou no mar do esquecimento o quê? Os nossos pecados. E se nós somos nova criação, então nós não temos mais nada a ver com aquele velho homem. Então nós não devemos mais ter motivos para a vergonha. Essa vergonha deve ser tirada do nosso coração. Porquê? Porque nós já não somos essas pessoas, nós já não praticamos as mesmas coisas e nós temos uma nova natureza em que o Espírito Santo habita no nosso coração. O Senhor deu-nos um novo nome. Vamos ler em Isaías, capítulo 62 e verso 2 a 4. Isaías, capítulo 62 e verso 2 a 4. Isaías capítulo 62 e verso 2 a 4, que diz assim: E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem na tua terra se dominará jamais assolada, mas chamar-te-ão: O meu prazer está nela, e à tua terra. A casada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Então o Senhor nos deu um novo nome, o Senhor transformou o nosso nome.
Interessante ver como Deus operou e transformou o nome de Saulo, do perseguidor, para Paulo, o perseguido. O Senhor também transforma o nosso nome. Agora nós temos um novo nome, porquê? Porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós é interessante nós também colocarmos e pensarmos quais são esses novos nomes que o Senhor, depois de nos libertar da condenação eterna, nos dá agora. E a palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos do Senhor. O Senhor diz que nós somos os seus amados. O Senhor diz que nós somos preciosos. O Senhor diz que nós somos seguros. O Senhor diz que nós somos limpos. O Senhor diz que nós somos apresentáveis. O Senhor diz que nós somos seus protegidos. O Senhor diz que nós somos bem-aventurados. O Senhor diz que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo. O nome que o Senhor nos dá é um nome completo. O Senhor nos chama de santos. O Senhor nos chama de perdoados. O Senhor diz que nós somos adotados em Cristo. O Senhor diz que em nós tem deleite. O Senhor diz que jamais seremos envergonhados. O Senhor diz que o nosso nome é conhecido. O Senhor diz que nós somos dotados do Senhor. Diz que nós somos enriquecidos. Irmãos, são tantos nomes que o Senhor nos chama agora nesta nova natureza. E é isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Irmãos, nós sabemos que por vezes há coisas do passado que ainda nos querem trazer a vergonha ou nos deixar corados na presença do Senhor. Mas o Senhor já nos perdoou. O Senhor já nos libertou. E nós devemos buscar no Senhor com que essas coisas não assolem mais a nossa vida. Irmãos, a vergonha faz o quê? Faz o mesmo que operou na vida de Adão e Eva. Quando eles sentiram vergonha do Senhor ao ouvir a sua voz, o que é que eles fizeram? Se esconderam. E nós muitas vezes, quando queremos pensar nas vergonhas do passado, que tantas vezes quer vir ao nosso coração e à nossa mente, nos faz querer afastar do Senhor. Porquê? Porque nós sabemos que pecamos e entristecemos ao Senhor. Mas o Senhor já nos limpou, o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos restaurou. Por isso o Senhor nos diz que nós devemos renovar o nosso entendimento pela palavra. Para quê? Para compreender que essas coisas do passado pertenceram a uma vida que está morta, está enterrada. Mas nós agora temos esta nova vida em Cristo, em que temos estes nomes todos que o Senhor nos dá e nós não temos motivos mais para ter vergonha. Porquê? Porque Cristo nos libertou, Cristo nos transformou e Cristo nos vivificou. Por isso, irmãos, esta vergonha jamais deve existir na nossa vida. Nós não devemos ter mais vergonha. Eu lembro-me quando me converti, os meus pecados do passado, depois que eu compreendi que era um motivo de alegria a salvação, eu não tinha vergonha. Eu quando contava a minha experiência de salvação, este encontro com Cristo, eu contava tudo que tinha feito de errado. Não tudo, mas aquelas coisas que eu sabia que eram mais escandalosas, que eram pecado e continuam a ser pecado, e eu contava como uma experiência daquilo que Deus operou na minha vida e daquilo que Deus me libertou. Por isso, irmãos, que nós não deixemos que algum sentimento de vergonha que venha de alguma coisa do passado nos venha assolar ou entristecer o nosso coração. Nós agora somos novas criaturas. Essa coisa foi enterrada com o velho homem. Agora nós temos motivos de alegria, de gratidão e não temos mais motivos de vergonha. Porquê? Porque o Senhor Jesus nos restaurou e nos transformou. Amém? Então que nós possamos buscar a cada dia, buscar ao Senhor. Que nós busquemos a cada dia resistir às tentações do diabo. Que a cada dia possamos resistir a esses dardos inflamados da vergonha do passado que vem assolar o nosso coração. E que nós o repreendamos no nome de Jesus. E que nós possamos viver esta nova vida repletos deste Espírito Santo e cheios de alegria. Porque o Senhor fez o quê? Retirou a nossa vergonha. O Senhor purificou o leproso e o Senhor nos purificou a nós, dando esta nova vida. Amém? Então, irmãos, que nós busquemos ao Senhor. Se há alguma coisa do nosso passado que vem às vezes nos assolar com vergonha, que nós oremos, que nós rejeitemos e saibamos que essa coisa já não tem mais peso na nossa vida. Porque quem nos acusará? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
Então o Senhor é o nosso defensor e Ele é o nosso advogado. Por isso, irmãos, que o Senhor limpa cada dia o nosso coração, que o Senhor transforma a nossa mente e que nós nos alegremos de quem nós somos hoje. Porquê? Porque hoje somos filhos deste Deus amado, transformados, purificados no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque na cruz, Senhor, Tu te tornaste pecado por nós, Senhor. E não só, Senhor, Tu tomaste as nossas culpas, Senhor, mas levaste sobre Ti também as nossas vergonhas, Pai. Nós te agradecemos por aquilo que já tens operado na nossa vida, Senhor, e te pedimos, no nome de Jesus, Pai, que se há alguma coisa, Senhor, ou algum dardo inflamado do inimigo, Senhor, que vem tantas vezes tentar despertar esta vergonha, Senhor, que faz com que nos sintamos como Adão e Eva, Senhor, que nos queiramos cobrir, que nos queiramos esconder de Ti, que Tu retires da nossa vida no nome de Jesus, Pai, e que nós nos alegremos, Senhor, a todo instante daquilo que fizeste, Senhor. O velho homem está morto e enterrado, e nós agora temos uma nova vida em que o Espírito Santo habita em nós, Senhor. Por isso, Senhor, bem operar na nossa vida, bem operar no nosso coração, Senhor, e bem nos libertar de tudo aquilo que nos pode impedir de ter esta alegria, esta comunhão plena e perfeita contigo. Por isso, abençoa-nos, Pai. Continua a dirigir os nossos passos. Isto nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar o hino do louvor, irmãos. Eu peço a Cristina que liga então o nosso cenário digital, se é que se pode dizer assim. E vamos entoar então o hino do louvor a este Deus maravilhoso que nos salvou, purificou, libertou e nos tirou os motivos da nossa vergonha. Amém? Pode ser assim. Esquadrinhemos o nosso. Vamos então entoar este hino, que também é conhecido nosso. Senhor.
Senhor abençoe o nosso coração, que o Senhor nos possa também dar agora uma boa noite de descanso, uma noite restauradora, e que nós sintamos alegria. Irmãos, só partilhar uma coisinha convosco. Eu tenho um colega de trabalho que ele descobriu só este ano que eu era crente, apesar de eu estar há pouco tempo na empresa, não é? Estou lá há 2 anos, não é? 2 anos. E quando começámos a fazer as lives e tudo, ele sabia que havia alguma coisa diferente, como uma pessoa não é, tinha alguns temas, conversas. E desde que eu regressei do acidente de trabalho, ele é sempre assim para mim todos os dias: antigamente eras bom moço, agora, desde que mudaste de vida, e eu disse: eu continuo a ser bom moço. Agora só não tenho uma rótula, não tenho os dentes que são meus, mas eu continuo a ser bom moço. Como um motivo de desencorajamento para aquilo que eu creio. Não é motivo de vergonha, é motivo de alegria pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, se quiserem trazer coisas do nosso passado, que nós não aceitemos e não deixemos que essas coisas assolem no nosso coração. Mas saibamos aquilo que Deus operou já na nossa vida para a glória do seu nome. Bem, vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e estamos alegres, Senhor, porque Tu nos livraste, Senhor, Tu nos salvaste, Senhor, Tu nos lavaste, Pai, Tu nos transformaste, Senhor. Te agradecemos pela libertação do velho homem, Senhor, e pela nova natureza e nova vida que nos dás em Cristo Jesus, Pai. Por isso te pedimos, Pai, que a cada dia fortaleças o nosso coração, Senhor. Mais uma vez te pedimos, Senhor, que nada do nosso passado nos venha envergonhar, Pai, porque esse homem já foi enterrado, Pai, e agora o homem que existe é o novo homem em Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, Pai. Por isso enche-nos da Tua alegria, Senhor, guarda a nossa mente e o nosso coração e ajuda-nos a cada dia, Senhor, a viver debaixo da Tua mão poderosa, Pai. Por isso continua a abençoar-nos, continua a falar aos nossos corações, Pai, e nós te pedimos, Pai, continua, Senhor, a dirigir-nos nesta noite. Que mesmo no nosso descanso, Senhor, Tu esteja a derramar graça e bênção sem fim na nossa vida, Senhor. E que nós, Senhor, possamos estar alegres em Ti, Senhor. Dá-nos uma boa noite de descanso, uma noite restauradora, Pai. E sendo a Tua vontade, Senhor, que amanhã nos dês um novo dia de vida, Pai. Por isso leva-nos na paz e na Tua segurança, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam connosco agora e eternamente. E nós dizemos Amém. Amém. Então, irmãos, só lembrando, domingo é dia de ceia e pela graça do Senhor já teremos o pastor Mauro e a Isabel connosco. E já chegaram hoje à tarde. Não sei se já estão lembrados, estão com a irmã ainda assim. Ela tinha o desejo de ir buscá-los e poderem jantar com ela. Então eles já chegaram, estão bem de saúde. E no domingo já tem um desafio para partilhar a palavra connosco, que nós também já temos saudades de ouvir. Amém? Então no domingo, querendo o Senhor, cá estaremos às 10 horas da manhã a continuar a buscar este Deus maravilhoso. Amém? Deus